Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e hoje debate o papel da mídia na eterna crise do futebol brasileiro. Um aspecto importante dessa questão da autossuficiência financeira do nosso futebol é os direitos de transmissão dos jogos. Comercializados por cifras astronômicas, os campeonatos ficam nas mãos das principais redes de televisão comerciais e, portanto, com horários sujeitos à programação delas. Na vizinha Argentina, o casal presidencial Kirchner decidiu mudar este cenário. O governo comprou os direitos de transmissão por quase 300 milhões de reais, como conta o correspondente Ariel Palacios. Temos o acesso livre do esporte mais importante dos argentinos. Esta foi a forma como a presidente Cristina Kirchner apresentou e festejou recentemente o acordo entre o Estado argentino e a Associação de Futebol da Argentina, a AFA. O acordo estatiza as transmissões dos jogos de futebol por toda uma década. O governo ofereceu 150 milhões de dólares por ano para que a AFA encerrasse seu contrato com a TSC, isto é, quase 3 vezes mais do que a empresa privada pagava. Segundo a presidente Cristina, os lucros obtidos com a transmissão do futebol pelo canal estatal de TV, o Canal 7, além dos canais de TV aberta, aos quais o governo revenderia o sinal, serão divididos em partes iguais para a AFA e para o estímulo dos esportes olímpicos. No entanto, os partidos da oposição duvidam que esse dinheiro tenha tal fim olímpico e suspeitam que boa parte dele se perderá no misterioso mundo dos cartolas argentinos e de seus colegas políticos. Helena, essa experiência argentina, como é que você vê e você acha que ela seria transplantável aqui para o nosso ambiente? A gente começa com o diagnóstico correto e com uma solução equivocada. Então, essa realmente, a gente não precisa ir até longe de dizer que precisamos estatizar os direitos. Mas, de fato, a questão da televisão é muito grave. Claro. Porque você transforma os clubes absolutamente dependentes em uma única fonte de renda, porque é igual um bolo de neve. Você não precisa estatizar, mas você vai para outros países do mundo. A ida ao estádio é um dia de eventos e você contabiliza os times de futebol, contabiliza os recursos de dia de futebol. Então, você chega num horário que a família pode ir, o transporte público é organizado para que o acesso seja fácil, não é igual, por exemplo, critica o Engenhão, chama o Engenhão de Vazião. É impossível chegar no Engenhão no horário que seria decente e por causa de televisão, ninguém vai ao Engenhão às 10 horas da noite. Então, você tem uma questão de transporte público, você tem a questão de diversão, as lojas com camisa. Então, é tudo uma organização. Então, o horário é escolhido de forma a atrair o torcedor para dentro de campo. Então, você não vai botar um jogo às 9h45 da noite, né? Você vai botar um jogo num horário normal, 7 horas, 7h30, no domingo, 8 horas, domingo às 2 da tarde, as pessoas almoçam, lancham. Então, você tem que ter essa questão de diluir um pouco, você permitir aos clubes de futebol que tenham uma diversidade de rendas, que não só através dos direitos televisivos ou da compra e venda de futebol. Você tem que ter toda a questão do merchandising em torno. Então, não é questão de estatizar. O que você tem que dar é autonomia para os clubes de futebol. Acontece que você está numa bola de neve. Qual é a importância da notícia sobre a Argentina? Que para que fosse possível mudar a forma da televisão, você tem que romper o contrato, pagar a multa para começar tudo de novo. O que acontece? A maioria dos clubes de futebol são tão mal geridos, e eu acho que apesar do que o Walter falou, que é até melhorar a questão da transparência, ainda é uma enorme caixa preta, e a questão de você também não ter punição nenhuma à má gestão, como o Juca também falou, a maioria dos clubes de futebol estão com o ano seguinte da televisão totalmente vendido. Então, isso é uma coisa que você nunca consegue negociar, porque você está sempre na mão da pessoa que te alimenta. E aquilo não termina nunca. Não termina nunca. Juca, como é que você vê essa questão da dependência, dessa TV dependência do nosso futebol? A Fórmula Argentina daria certo aqui? O que nós poderíamos fazer para criar uma pluralidade de fontes de renda e que os clubes não dependessem tanto da venda dos direitos para a televisão? Olha, Diniz, isso me leva a contar para o telespectador do nosso Observatório da Imprensa uma história que você conhece bem. Evidentemente que a questão da teledependência é uma questão que tem que ser tratada,
mas essa é uma questão que tem que ser tratada no mundo inteiro, e a TV é a grande parceira do futebol. Aqui ainda, de maneira, infelizmente, no que nos diz respeito, né, enquanto uma postura crítica e jornalística, uma confusão enorme entre você ter os direitos e ser sócio de quem te vende esses direitos, de maneira tal a que você não critica o sócio. E aí você não faz as coisas caminharem, porque os sócios estão sempre muito bem tratados pelo dito jornalismo esportivo de quem detém os direitos. Esse é um grande problema que, por exemplo, a Rede Globo de televisão enfrenta com toda clareza. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, que o jornalismo que a TV Globo faz hoje é muito mais independente, muito menos chapa branca do que um dia foi acusado, do que é o seu jornalismo esportivo, que é simplesmente um jornalismo bajulatório, como em algum momento já foi dito. E o que eu queria contar? Uma história que você conhece bem. Como é que eu interrompo a minha experiência de 25 anos na Editora Abril tocando uma revista esportiva? No dia em que a Editora Abril passa a ter interesses numa televisão, quer competir para ter eventos esportivos e ouve do presidente da CBF que não iria negociar com a Editora Abril, porque a Editora Abril tinha uma revista que eu dirigia, que semanalmente ou mensalmente batia nele. E que ele, portanto, não queria negociar com essa empresa. E aí essa empresa vem e pede para o diretor de revista, né, para que não precisa falar bem, mas pare de falar mal. Tá? Quer dizer, e aí interrompo a minha participação, porque não fazia mais sentido, né, eu continuar trabalhando numa revista que teria que necessariamente perder o seu senso crítico. E aí, quero fazer uma homenagem pública a quem está do seu lado, que é este publisher chamado Walter de Matos Júnior, que poderia ter uma vida muito melhor num projeto tão bem sucedido como é o Diário Lance e todos os seus filhotes, desde que fosse associado a esta gente. E não, ao contrário, se mantém permanentemente crítico, fazendo editoriais com grande frequência na primeira página, mostrando os caminhos e uma cobertura jornalística crítica em relação a esses desmandos todos. Quando eu lhe digo, as portas de uma Copa do Mundo, poderia perfeitamente ser o jornal oficial da Copa do Mundo no Brasil, o grande veículo dos patrocinadores da CBF, e não é por ter uma postura crítica. Então, num programa que se propõe a discutir a questão da mídia, eu acho que essas coisas são essenciais de serem ditas, porque na nossa imprensa escrita ainda nós temos uma independência, inclusive dentro das organizações Globo, diga-se de passagem. O jornal Globo tem um comportamento muito diferente do que tem a TV Globo, a Rádio CBN tem um comportamento muito diferente do que tem a TV Globo. Então, mas isso é preciso ser dito, porque nós não caminharemos no sentido de ter o futebol que o Brasil merece ter, enquanto o atrelamento com a televisão passar por essa postura rigorosamente não crítica como é hoje.